Olá, na última aula de exercício teve um exercício que eu não consegui fazer para vocês e eu acho que seria interessante que vocês tivessem contato com esse estilo de exercício. Como ele é um exercício um pouco trabalhoso, eu achei interessante gravar talvez esse vídeo separado aqui para a gente poder explorar melhor essa questão, tá? Então vamos ler esse exercício aqui. Ache os valores das constantes A e B que tornam contínua a função f dada abaixo no intervalo de menos infinito a infinito. Então, é dada essa função f, que ela tem essa definição em 3 partes aí. Para valores de x que são menores ou iguais a 3, ela assume o comportamento da função 2x mais 1. Para valores de x que estão entre 3 e 5, ela assume valores ax mais b. E para valores que são maiores que x maior ou igual a 5, ela assume a lei de formação f de x igual a x ao quadrado mais 2. Então, são 3 comportamentos diferentes em 3 intervalos diferentes. O que eu quero saber? Eu quero que essa função ela seja contínua em todos os pontos. E para ela ser contínua para todos os valores reais, então aqui x, esse intervalo de menos infinito a infinito, representa todos os valores da reta real, eu preciso saber para quais valores de A e B eu consigo isso. Então, eu vou minimizar aqui a minha tela e mostrar para vocês a situação desse gráfico aqui no GeoGebra. Então, eu peguei e declarei essa função aqui no GeoGebra, construí ela aqui, dei a lei de formação do jeito que é descrito. Para valores de x que são menores ou iguais a 3, ela assume a expressão 2, eu tenho o comportamento da reta y igual a 2x mais 1, que é essa reta que a gente está vendo aqui, para valores menores ou iguais a 3. Para valores que são maiores ou iguais a 5, ela assume o aspecto da parábola, y igual a x ao quadrado mais 2. Eu vou minimizar aqui para vocês verem o pedaço da parábola aqui, que está se referindo. E entre 3 e 5, ela assume o comportamento da reta AX mais B. A gente sabe que o valor AX mais B, ele é a equação geral da reta. Então, eu sei que isso daqui é uma reta. Só que como esses valores de A e B não estão definidos, eu peguei e fiz aqui, o GeoGebra entendeu isso como que, sabendo que esses valores de A e B não estão definidos, então ele pega e constrói controles deslizantes. Então, com isso é possível você brincar aqui um pouquinho e ver o seguinte, varia o seu A e varia o seu B, e você vê que esses 2 pedaços aqui do extremo, tanto para valores menores ou iguais a 3, quanto para valores maiores ou iguais a 5, o comportamento não altera. Mas os valores que são relacionados a A e B, ele altera. Então, o pedaço que chama a atenção é esse pedaço de 3 a 5. O que é o objetivo da questão? Eu preciso fazer com que esse caminho aqui seja contínuo. Nota que do jeito que ele está aqui, eu tenho justamente problemas nos pontos 3 e 5, tá vendo? Eu tenho aqui no ponto 3, eu tenho um salto aqui, no ponto 5 eu também tenho um salto aqui. Então, o que eu quero fazer? Praticamente eu quero brincar aqui um pouco com esses valores. Então, eu vou ficar dançando aqui de forma que em algum momento eu consiga ligar essas pontes aqui. Então, eu estou tentando fazer isso. Então, eu estou tentando fazer aqui, eu vou fazer o A aqui, movimentar o A, pronto. Será que eu consegui colar? Pronto. Estou tentando movimentar aqui e não estou conseguindo. Então, eu tento movimentar o A, eu consegui colar um pouco, parece que eu consegui colar o B aqui, mas só que aí eu movimento mais um pouco e vou movimentando. Opa, aqui. Consegui, tá vendo? Que agora eu consegui colar e o sentimento que eu tenho é o seguinte, que eu consegui, quando eu faço A igual a 10 e o B igual a menos 23, parece que eu consigo colar os caminhos aqui, tá vendo? Então, se eu movimentar o B novamente, eu vou ver que eles saem, eles se descolam novamente. Então, os valores que eu consegui para colar esses caminhos por meio desse controle deslizante aqui, eu vi que foi o A igual a 10 e o B igual a menos 23. O que é a proposta nossa agora? É tentar verificar isso que a gente viu aqui no GeoGebra,
verificar se isso realmente está acontecendo com as nossas contas. Então, eu noto que o que eu vou me dedicar aqui, os meus pontos que vão chamar a atenção aqui, são os que eu tenho que tomar bastante cuidado, são nos pontos x igual a 3 e nos pontos x igual a 5. Porque nota que nos pontos que são menores que 3, o gráfico é de uma reta, e uma reta é uma contínua. Então, eu não tenho esses problemas aqui fora. Mas para os valores que são maiores do que 5, eu também tenho uma parábola aqui, eu sei que esse caminho é contínuo. Então, para valores menores que 3 e maiores que 5, eu tenho continuidade, então eu não preciso me preocupar. Quais os pontos que eu tenho que me preocupam bastante? São os pontos x igual a 3 e no ponto x igual a 5, porque é aqui que eu estou vendo que tem um salto aqui. E o que eu vou fazer é analisar esses pontos com cuidado para tentar descobrir informações sobre os valores de A e B. O que eu espero que aconteça é que as minhas contas, no meio das minhas contas, eu ache justamente esses dois valores que eu encontrei aqui, A igual a 10 e B igual a menos 23. Então, vamos começar aqui. Então, primeira coisa, vamos anotar isso que eu já afirmei anteriormente, aqui esse tipo de informação. Então, para x menor que 3, a minha função, ela assume o aspecto de f de x igual a 2x mais 1. Olha aqui a minha lei de formação. E eu sei que isso daqui é uma função polinomial de primeiro grau, e função polinomial de primeiro grau e toda função polinomial é contínua. Então, para esses valores aqui, eu sei que a minha função é contínua. Então, f é contínua. Para esses valores menores que 3, pois f é polinômio. Quais são, agora eu vou olhar para os valores que são maiores do que 5. Para valores que são maiores do que 5, a minha expressão, a minha função assume o comportamento da parábola x² mais 2. E a mesma situação é uma função polinomial, e eu sei que é uma função polinomial de segundo grau, e uma função polinomial, ela é uma função contínua. Então, para esses valores, ela também é contínua. Então, aqui os valores de A e B não interferiram em nada, pois f é polinômio. Então, novamente, o meu objetivo é que essa função seja contínua em todos os valores reais. Então, qual é a situação aqui que eu tenho no momento? Eu tenho essa reta real e eu quero que nessa reta real ela seja contínua em todos os valores reais. Então, eu tenho o valor 3 aqui, o valor 5. Já vi que para todos esses valores que são menores que 3, ela é contínua. Para todos os valores que são maiores que 5, ela é contínua. Para falar que em todos os valores dessa reta real ela é contínua, agora me resta analisar esses valores aqui, esse intervalo entre 3 e 5. Então, para os valores de x entre 3 e 5, a minha função, ela assume o comportamento de f de x igual a x mais b. Bom, independente de quem seja esse a, independente de quem seja esse b, continua sendo um polinômio. Se o a for 0, eu tenho um polinômio constante, a função constante é contínua. Se o a for diferente de 0, eu tenho uma função polinomial de primeiro grau, e eu sei que isso daqui também é contínuo. Então, f é contínua, pois é polinômio. Aí você pensa assim, pronto, analisei todos os valores possíveis. Não, você não analisou todos os valores possíveis. Eu analisei entre 3 e 5, mas ainda falta analisar o x igual a 3 e o x igual a 5, que a gente viu naquela no gráfico que a gente fez no GeoGebra, que dependendo de quem é o valor de A e B, a gente tem um salto justamente nesses valores 3 e 5. E o que eu quero fazer aqui é evitar que tenha esse salto. Então, eu quero tapar aquele buraco ali, ligar aquelas pontes que aparecem. Então, eu vou concentrar todos os meus trabalhos agora em responder verificar o seguinte fato. Responder a seguinte pergunta na realidade, que é para quais valores que a função f é contínua
nos pontos x igual a 3 e x igual a 5? Então, eu quero responder esses valores, eu quero responder essa pergunta. E eu sei que essa pergunta vai ser sim ou não, dependendo de quem são aqueles valores de A e B que aparecem lá. Então, como o meu desejo é fazer com que essa resposta seja afirmativa, então o que eu tenho que exigir aqui? Eu tenho que exigir duas coisas. Primeiro, que o limite de f de x com x tendendo a 3 seja igual ao f de 3. Então, com isso, eu acabo ligando aquelas pontes no caminho x igual a 3. E o limite de f de x com x tendendo a 5 seja igual a f de 5. Quando eu garanto essas duas condições aqui, eu posso afirmar que a minha função é contínua tanto no ponto x igual a 3 quanto no ponto x igual a 5. Então, aqui, por mais eu fiz essa pergunta, mas o que eu quero é que essa pergunta seja, a resposta dele seja sim. E para que a resposta dela seja sim, eu preciso que essas duas condições aqui sejam cumpridas. Então, eu vou exigir essas duas condições, vou ver como elas funcionam, e colocando elas em prática, a minha ideia é que eu vou encontrar os valores de A e B. Então, vamos começar com essas condições. Vamos calcular aqui o limite de f de x com x tendendo a 3. Bom, para calcular o limite de f de x com x tendendo a 3, você vai olhar pela lei de formação da sua função, que ela tem dois comportamentos. Ela tem um comportamento para valores menores do que 3. Ela tem outro comportamento para valores maiores do que 3. Então, como são dois comportamentos diferentes, significa que eu tenho que fazer duas análises aqui. Então, eu acabo recorrendo aos limites laterais. Então, eu vou calcular o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda, ou seja, valores menores que 3. Nesse caso, a minha função, ela assume a expressão 2x mais 1. Então, eu vou calcular o limite de 2x mais 1 com x tendendo a 3 pela esquerda. Isso daqui já foi afirmado que é uma função contínua, e como que a gente calcula o limite da função contínua? A gente só avalia no ponto. Então, 2 vezes 3 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora vamos calcular a direita, ou seja, os valores maiores do que 3. Limite de f de x com x tendendo a 3 pela direita. Então, a minha função para esses valores, ela assume a expressão ax mais b, onde eu não sei quem é esse a, não sei quem é esse b, mas eu sei que, independente de quem eles sejam, continua sendo uma função contínua. E, sendo isso uma função contínua para valores maiores do que 3, não necessariamente o 3, eu pego e faço o quê? Avalio só no ponto. Então, substituo x por 3. A vezes 3 mais b. Então, o resultado aqui é 3a mais b. Quem que é o f de 3 agora? Bom, o f de 3, ele é só olhar aqui na minha função, substituo x por 3. Que aqui, substituindo x por 3... dá 7. Então, f de 3 é 7. Então, o que significa essa condição aqui? O que significa essa exigência? Significa que eu preciso que esses limites laterais todos sejam iguais e ainda por cima sejam iguais ao valor da função no ponto. Então, quando eu igualo todas essas três informações aqui, eu tiro a seguinte igualdade, que 3a mais b é igual a 7. Então, na busca de fazer com que essa resposta seja sim, eu já consegui uma condição para os valores de A e B, que é que 3A mais B seja igual a 7. O que eu vou fazer agora? Eu também preciso analisar para os valores de x próximos de 5. Então, para analisar para os valores próximos de 5, eu vou fazer essa mesma análise que eu fiz aqui. Lembra vocês que para os valores próximos de 5, eu tenho duas leis de comportamento. Para os valores menores do que 5, assume a cara ax mais b. E para valores maiores que 5, a função assume a expressão de x ao quadrado mais 2. Então, para olhar o limite de f de x com x próximo de 5, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que olhar os limites laterais aqui também. Então, não calculei direito o meu espaço aqui, então vamos ver o que acontece com essa bagunça. Então, vou fazer aqui em cima, limite de f de x com x tendendo a 5 pela direita,
Para valores maiores do que 5, ela assume a expressão do x ao quadrado mais 2. Então, fica limite de x ao quadrado mais 2, com x tendendo a 5 pela direita. Então, isso daqui é uma função contínua. Nesse caso, sendo uma função contínua para valores maiores do que 5, que é justamente os valores que eu estou analisando o limite. Para calcular o limite aqui, é só avaliar no ponto. Então, 5 ao quadrado mais 2, que dá 27. Olha agora para os valores menores que 5, então limite de f de x, com x tendendo a 5 pela esquerda. Isso daqui dá limite de ax mais b, com x tendendo a 5 pela esquerda, pela mesma justificativa que foi utilizada anteriormente, e para calcular o limite eu só vou substituir o x por 5. Então eu tenho 5a mais b. O valor da minha f de 5... Vamos olhar como que fica a minha função no caso do ponto x igual a 5. No ponto x igual a 5, ela assume essa expressão. Avaliando x no 5, eu tenho o valor 27. Então, essa exigência dessa condição, que o limite de f de x com x tendendo a 5 seja igual a f de 5, significa que tem que ter uma igualdade. Todos esses três resultados que eu fiz aqui, eles têm que ser iguais, então eu obtenho, no fim das contas, outra afirmação, que 5a mais b é igual a 27. Então, revisando aqui o que a gente fez até o momento. Eu tinha os pontos que mais me causavam dúvida eram nos pontos x igual a 3 e nos pontos x igual a 5. Por quê? Vamos olhar aqui no GeoGebra novamente. Nos pontos x igual a 3 e nos pontos x igual a 5, você vai notar que é justamente onde tem esses valores não se ligam, o caminho não é contínuo. Então, se eu movimentar os pontos A e B, eu consigo ver que esses valores aqui eles vão se movimentando, mas o que eu preciso fazer é com que esses caminhos se colem, tá? E se colem para garantir com que esse caminho seja contínuo. Então, por isso que eu concentrei toda a minha análise no x igual a 3 e no x igual a 5. Eu lembro a vocês o seguinte, que exigir aqui, por que a exigência de que esses três valores serem iguais? É por causa que esses dois primeiros valores, quando você fala que esses limites laterais são iguais, você garante que o limite existe. Mas garantir que o limite existe não é suficiente para falar em continuidade. Para falar em continuidade, você precisa garantir que esse limite exista e que ainda por cima o resultado desse limite seja o valor da função no ponto. Então, por isso que eu pego e igualo esses três valores aqui e obtenho essa primeira relação. Do mesmo jeito, eu fiz aqui para os valores de x tendendo a 5 e obtive essa segunda relação. Bom, eu tenho duas relações envolvendo os valores de a e b e eu preciso que essas duas relações sejam cumpridas ao mesmo tempo. Nota que isso daqui forma um sistema, e é um sistema simples de ser resolvido. Como que você pode resolver esse sistema? Aqui eu deixo por conta de vocês escolherem o método que vocês quiserem, e o que eu vou resolver é da seguinte forma: eu vou subtrair essas duas equações. Então, eu tenho 3a menos 5a menos 2a, b com menos b cancela, e 7 menos 27 dá menos 20. Então, quando eu divido aqui, o valor de a é 10. Escolho uma dessas para substituir o valor de a e assim obter o valor de b. Quando eu substituo aqui o a por 10, eu tenho 7 menos 30, que dá menos 23. Então, os valores que vão fazer com que essa função seja contínua são justamente aqueles valores que eu tinha feito na animação lá no GeoGebra, que são os valores de a igual a 10 e b igual a menos 23. Então, eu estava com dúvida aqui, quais que seriam os valores. Então, se eu colocar aqui a igual a 10 e b igual a menos 23, eu consigo colar os pedaços e assim eu consigo provar a minha afirmação. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar via o chat do Hangouts, tá?